De acordo com o último levantamento do Serasa sobre o número de inadimplentes no Brasil, ao menos 62 milhões de brasileiros fazem parte dessa estatística. E mesmo se considerarmos a crise econômica causada pela Covid-19, 2020 registrou uma queda nesse número, já que no fim de 2019 essa lista era maior, ao menos 63,8 milhões de brasileiros estavam com a corda no pescoço. Se chega ao final do mês e o que sobram são os dias, mas o que falta é dinheiro, este é o momento de pisar no freio e rever a sua rota. E se somado a isso, as dívidas já se perdem no horizonte e ainda viraram uma espécie de uma bola de neve, que tal retroceder algumas casas para poder dar 7 passos rumo ao mundo dos investidores, abandonando de vez o universo dos endividados? E se você quer começar o ano com o pé direito, o Cafeína de hoje vai te ajudar. Segura aí, que é logo depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, o ano já começou, estamos em 2021 e muita gente viajando, muita gente passeando nas férias e muita gente, eu não tomei voo nenhum durante a pandemia, mas você sabe o que é um pontinho preto no avião? Quando aparece? Pontinho preto no avião. É a aeromosca. Muito bem, vamos lá. Olha só, o que acontece, Sammy Boy? Vamos ao que interessa neste programa. Segundo dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, 78% das dívidas das famílias brasileiras são relacionados ao gasto com cartão de crédito. Em seguida, vem os carnês, seguidos do financiamento de carros. Em média, as famílias brasileiras comprometem 30% ou mais de sua renda com dívidas. Porém, muitas pessoas comprometem bem mais que 30% com essas dívidas diversas. E aí é que mora o perigo. Por quê? Uma pessoa passa de endividado quando você tem dívida, para inadimplente muito facilmente. Não pode confundir, né? Até porque você tem dívida boa e dívida ruim. A boa é uma dívida que às vezes você está financiando um estudo que vai te dar dinheiro ou até mesmo a compra de um imóvel, né? É algo que você está financiando um ativo. A dívida ruim é aquela dívida que só vai dar a despesa financeira, não tem nenhum benefício futuro. Então, a gente tem que fazer essa separação. Além disso, a gente precisa também diferenciar inadimplente de endividado. Exatamente. A inadimplência é a falta de pagamento de uma dívida. Ou seja, a pessoa não conseguiu arcar com seus compromissos em dia e nem fazer qualquer acordo. Então, essa pessoa ficou inadimplente. Já o endividado pode estar pagando as suas contas em dia, religiosamente, e as finanças podem até estar equilibradas. O problema é quando essas dívidas saem do controle e a pessoa não consegue mais pagar algumas delas, ou até todas elas, né, como é o caso dos chamados super endividados. E lembrando que muitos órgãos só registram como inadimplente você ficar acima de 90 dias sem pagar a dívida. Então, quer dizer, vence hoje o boleto, eu não paguei, claro que eu estou inadimplente, mas eu não entro aí nessa conta. Mas, de qualquer forma, você tocou num tema importante que é o planejamento. Então, se você está endividado, você precisa aí fazer um planejamento para sair do campo dos devedores para o campo dos investidores. Então, o que fizemos? Listamos 7 passos para te ajudar a entrar em 2021 com metas financeiras objetivas. Passo 1, Doni. Passo 1 é pare de contrair dívidas. Ou seja, você tem que pegar um papel, uma caneta, fazer um bloquinho, ou uma planilha, se você for mais digital, para você saber quanto você ganha, quanto você gasta, e aí você faz um diagnóstico, um raio-x financeiro. Então, antes de contrair qualquer dívida, você precisa fazer isso. E nesse raio-x, é importante ter tudo anotado, ainda que por um curto espaço de tempo. Perfeito. Com isso você consegue fazer aquele diagnóstico, né? Entender o que está acontecendo com as suas contas. Esse levantamento das receitas e das despesas vai te ajudar
a enxergar exatamente isso. Onde está o problema? Onde é possível fazer cortes necessários? Muitas vezes não é a conta mais alta que está afetando as suas finanças, mas sim várias contas menores que passam despercebidas no dia a dia sem o devido controle. E depois disso você consegue então visualizar a real fonte das dívidas do problema e analisar, afinal de contas, se é possível fazer uma contenção naquela despesa, um ajuste na sua rotina de forma a tampar aquela ferida, né? Passo 2, já que você tem dívidas, tem que fazer também o levantamento. E aqui, você, além das despesas do passo 1, que são aquelas cotidianas, você tem que ver os compromissos que você firmou. Ou seja, quanto do dinheiro futuro já está comprometido. Também vale a pena você ver a qualidade da dívida em termos de taxa de juros. Então, cartão de crédito, cheque especial, a gente sabe que ainda por curto prazo de tempo, eles são as mais caras. Até porque na hora que você for quitar, você precisa ter a hierarquia, a prioridade, quitando sempre das mais caras para as menos caras. Muito bem. Com essa lista em mãos, faça um diagnóstico dessas dívidas e considere tanto o valor original como os juros embutidos nelas. Analise as taxas de juros negociadas, o que já foi pago, o que ainda resta ser quitado. Vale a pena, eventualmente, tentar uma renegociação, sendo esse o nosso passo de número 3. Então, você vai lá com o credor e a gente tem que lembrar que as taxas de juros caíram muito. Então, às vezes, você contrai uma dívida, a Selic podia estar 10%, podia estar 8%, podia estar 7%, agora está 2%. Então, muitas vezes, existe uma margem para negociação. Se você vê que está pagando mais de taxa de juros e tem outras ofertas no mercado, você pode fazer a portabilidade. Mas eu diria que o passo 3 é sempre tentar renegociar, que você pode renegociar a taxa, mas muitas vezes você pode fazer um plano para pagar ela mais rápido, aumentar a parcela. Então, há também isso. Claro que você tem que ser uma parcela razoável, porque se for uma parcela muito alta, você vai ficar devendo a renegociação e aí você vai enxugar gelo. Lembrando que mesmo que a taxa básica de juros da economia esteja baixa, isso não reflete na queda da taxa de juros cobrada nas dívidas necessariamente, mas é um argumento importante para essas renegociações. Tem que ter, sim, esse intuito, essa tentativa, vai lá e conversa, porque muitas vezes você pode ter uma condição mais facilitada para resolver o problema de vez, caso esteja endividado, endividada, inadimplente, se seu nome foi parar no SPC, por exemplo, né, o Serviço de Proteção ao Consumidor, o Serasa, enfim, existem ainda aquelas feiras, né, os feirões, limpa-nome, que ajudam muito na negociação das dívidas. Aí é só consultar os respectivos sites para saber as datas desses feirões. Os PROCONs também possuem programas de proteção ao crédito aos superendividados, que ajudam a renegociar as dívidas. E vale também destacar aí o interesse do credor em receber o pagamento, principalmente quando a pessoa já está inadimplente. Então, sim, é possível um abatimento, além de outras medidas, para quem quer colocar ordem na casa. E depois de feita essa renegociação, de estar com a dívida sob controle, é importante tomar muito cuidado para que, por algum impulso, você não retorne a estaca zero, que faça novas dívidas e que se perca nelas, né? Lembre-se que qualquer desvio de rota pode te fazer voltar à inadimplência se não tiver o cuidado necessário. Mas agora, com tudo sob controle, é hora do quarto passo, onde é feito o seu novo orçamento financeiro. Nele, será possível estabelecer metas e identificar para onde o seu dinheiro está indo. Coloque as suas receitas, as suas despesas mensais, acompanhe com disciplina mês a mês para ver onde estão as maiores dificuldades, estabeleça metas de até quanto pode gastar e tente se manter nessa meta, pelo menos ao longo do tempo, onde identificar os desvios, fala, bom, como é que eu faço para estar pelo menos na trilha correta? E o quinto passo, feito isso, né, poupa, guarde 10%, a gente fala aí, como mínimo, mas é claro que depende, né, da situação de cada um, da renda para investimento. Como meta, você pode ter 20, 30, mas por que a gente não adianta fazer isso? Porque às vezes a pessoa está fazendo faculdade, às vezes está pagando alguma coisa por um momento temporário, acho 20, 30 com meta de vida. E a gente está falando aí do dinheiro que você recebe, né? Porque às vezes a pessoa ganha 5 mil, 3 mil, vamos supor 5 mil, mas ela não recebe 5 mil, tem imposto, tem descontos. Então, em relação a esse valor. O que pinga na conta. Então, uma coisa que eu gosto de fazer é assim, primeiro, se você pingou na conta 5 mil, vamos supor que o salário é 6, 7, pingou sim.
é 10%, então você já finge que não existe 5 mil. Você fala, não, eu vou trabalhar com 4.500. Que se a gente não enxerga e isola esse dinheiro, é mais difícil você contar com ele no orçamento, ou fazer aquela extensão que acaba, às vezes, não só deixando inadimplente, mas também comprometendo o investimento futuro. A primeira conta que você tem que pagar é a conta do seu futuro. Exatamente. Certo? Pague então, assim mesmo. Exatamente. Aí você vai aplicar o seu dinheiro. Escolha, de preferência, nesse momento, onde você deixou de ser endividado ou endividada, está passando a ser uma pessoa superavitária, está sobrando dinheiro e não faltando, conseguiu separar aquela parcela para o seu futuro. Aí o que você faz? Escolhe um investimento em renda fixa, né? Um pouco mais conservador. Não estamos falando de poupança, evidentemente. Pode ser um Tesouro Selic, algum fundo de renda fixa, algum CDB pós-fixado de alta liquidez, enfim. Lá na plataforma da Isinvest, a nossa parceira aqui do Cafeína e do Invest News, é possível acessar essas opções de investimento. Esse momento representa o 6º passo, né? Onde você vai construir aquele seu primeiro colchão de segurança, a reserva de emergência. E o indicado é que ela cubra aproximadamente 6 meses das suas despesas correntes, né? Daquele gasto que você tem todos os meses. Soma tudo, a quanto que é que você precisa para viver um mês com a sua qualidade de vida atual, com o seu padrão de vida atual. Multiplica por 6 e tenta deixar isso em um investimento de alta liquidez e de baixo risco. E é importante que esse dinheiro seja de fácil acesso, né? Fácil de resgatar, já como o Doni falou, é uma reserva de emergência, então ele pode ser usado, como o próprio nome diz, num momento inesperado. Então pode ser o conserto de um carro, um dente, um reparo doméstico, enfim, qualquer percalço que possa existir. Nós já fizemos um programa aqui para falar de reserva de emergência, então o Menino Zanuto, já trabalhando com força total no começo do ano, vai pôr o card aqui. E depois de feita a reserva de emergência, está na hora de começar a diversificar os investimentos para os objetivos de curto, médio e longo prazo. Isso também demanda planejamento financeiro para que você não se endivide por nenhum desses objetivos. Esse dinheiro tanto pode ser destinado para viagens, estudos, compra de um carro, uma casa ou, melhor ainda, a tão sonhada independência financeira, aquele dia onde você diz: não preciso mais trabalhar e posso manter o meu padrão de vida pelo resto da vida só com o rendimento do que eu já tenho de patrimônio. Essa é a 7ª dica, ou o 7º passo, e o último, que é criar outras fontes de renda. Dessa forma, se você perder uma, tem outras para compensar e não volta ao endividamento. Essa renda extra, tanto pode ser um serviço de freelancer, trabalhos esporádicos, o que você puder fazer para acrescentar a sua renda atual. Se é um professor, talvez dar algumas aulas extras, revisar textos. Se presta serviços contábeis, pega, às vezes, pequenas empresas, enfim. Cada um faz o que quer. Tem gente vendendo bolo, vendendo brigadeiro, hospeda cachorro, cada um dá um jeito aí, se vira. Mas, às vezes, a gente tem que tentar ampliar o nosso orçamento e, principalmente, quanto ganhamos. E no universo dos investimentos também é possível criar uma renda através do recebimento de dividendos, por exemplo. Tem companhias que pagam bons retornos aos seus acionistas, seja mensalmente, seja trimestralmente, porém é necessário paciência, já que não é da noite para o dia que você obtém altos retornos nessa modalidade. Por isso, também a importância de estudar mais sobre os investimentos, de ter uma educação financeira bem sólida, né? Além do dividendos, você pode investir em fundos imobiliários que também podem contribuir nessa estratégia de ter uma renda mensal. Enfim, tem várias estratégias possíveis aí. E uma dica bônus é: não banque uma vida acima do seu orçamento, né? Tem pessoas que ganham bem, né? Ganham 10 mil reais e estão com uma corda no pescoço. Por outro lado, tem gente que ganha 3 mil reais, que é a média aqui da cidade de São Paulo, e tá com a reserva de emergência feita, tá investindo, tá com as contas equilibradas. Então fica a pergunta: aonde você quer chegar em 2021? E em 2030? Já se planejou? É importante, né? Como diria Lewis Carroll, o quê? A frase mais batida, para quem não sabe onde quer chegar, sim, qualquer caminho serve, qualquer caminho basta, alguma coisa assim,
que é o que o coelho falou para Alice, não é? Exatamente, é o coelho da Alice nos País das Maravilhas. Exatamente. E temos uma frase também de Benjamin Franklin, que ele fala assim: cuidado com as despesas pequenas. Um pequeno vazamento é capaz de afundar um grande navio. Depois de todas essas citações... Deixo vocês com o giro de notícias. A Microsoft quer ressuscitar pessoas em um robô virtual. A gigante encontrou uma patente que pode significar que uma pessoa, ou pelo menos a sua personalidade, nunca irá desaparecer. A proposta visa criar um chatbot através de imagens, dados de voz, postagens em mídias sociais e mensagens eletrônicas. A ideia é transformar essas informações em um bate-papo virtual, de forma a soar como uma conversa com uma pessoa real. Modelos em 2D e 3D também podem ser gerados usando imagens da pessoa escolhida. Um atum foi vendido por 20 milhões de ienes, o que equivale a mais de 200 mil dólares, no primeiro leilão de 2021 no mercado de peixes em Tóquio. Mas quem pensa que este valor está salgado, engana-se. No ano passado, o leilão arrecadou 193 milhões de ienes em um único atum. O recorde do maior valor pago foi em 2019, onde uma pessoa arrematou um peixe pela bagatela de 333 milhões de ienes. A Noruega se tornou o primeiro país do mundo em que os carros elétricos representam mais de 50% dos novos emplacamentos nos últimos 12 meses. Os 4 novos modelos mais vendidos do país são Audi e-tron, Tesla Modelo 3, Volkswagen ID3 e Nissan Leaf. Todos estes são alimentados por energia elétrica. Notícias giradas, vamos ver agora como é que foi o fechamento do mercado. A Bolsa Brasileira teve um dia de fortes emoções logo no segundo pregão do ano. O Ibovespa encostou em seu recorde histórico impulsionado por Petrobras depois de operar em forte queda no decorrer do dia. O índice encerrou aos 119.376 pontos, uma alta de 0,44%. As ações da Petrobras registraram ganhos acima de 3% após os preços do petróleo subirem no exterior. As maiores altas foram de WEG, Petrobras e Hypera. Já as maiores baixas foram de Eletrobras e Hapvida. O câmbio também acompanhou a movimentação nos preços do petróleo e o dólar encerrou o dia em queda de 0,14%, cotado a R$ 5,26, devido à moeda americana se desvalorizar frente às demais moedas, já que os Estados Unidos são um país importador de commodity. É isso aí, começando o ano aí. Você gosta, você que está nos assistindo, desses programas mais finanças pessoais? Porque às vezes as pessoas podem achar muito básico, às vezes não. O que é básico para um não é para outro. A gente dá tiro para todo lado, você percebe. Tem programa que é específico sobre uma empresa, programa que é mais sofisticado sobre derivativo, opções, não sei o que, programas que são mais na linha de organização financeira. Então, você gosta desse tipo de pauta que foi abordada neste programa? Nos conte aqui nos comentários desse vídeo, que queremos saber e fazer algo bem assertivo para vosso interesse, tá certo? Muito obrigado, deixe o seu like aqui neste vídeo, que ele é muito importantinho para nós. Se inscreva caso não seja inscrito e bora que 2020 vai ser o ano dos investimentos. É isso aí.